Tem chegado uma pergunta aqui para mim, muito comum, que querendo saber se as testemunhas no processo de nulidade matrimonial, se as testemunhas são minhas amigas, se eu posso dar o libelo para elas lerem, né? Bom, olha, o que acontece? Nesse tipo de processo, o que se busca é a verdade dos fatos, né? Então a gente precisa da verdade dos fatos. Os dois, eles não estão, os dois ali, o demandante e o demandado, os noivos, né, os casados, eles não estão em litígio um com o outro. Pode haver um litígio, no sentido de discordância, com relação aos fatos, mas eles não estão um contra o outro, eles não estão em confronto ali. Tanto eles não estão em confronto que o resultado é igual para os dois, né? Se for nulo, vai ser nulo para os dois, se for válido, vai ser válido para os dois. Então, a gente precisa compreender qual que é o intuito, qual é a intenção da pessoa ao pegar o libelo e entregar para a testemunha ler, né? Então não é que seja errado, não é uma questão de certo e errado. A questão aí é qual que é a utilidade disso e qual que é a intenção disso, tá? Porque se elas são testemunhas no processo, isso quer dizer que elas sabem o fato ou partes, né? Alguns fatos, e não precisa ler libelo para saber. Não precisa ler libelo para poder entender. Isso elas sabem, elas já sabem. Senão você não tinha colocado ela como testemunha, entende? Agora, se elas estão dispostas a chegar lá e falar a verdade, que é o que se espera da testemunha, então basta elas falarem o que sabem. Né? Não precisa ler nada, não precisa ser instruir testemunha, isso daí é errado, é antiético e é até crime, né? Para o Estado, no caso de uma ação do Estado, é crime isso. Isso não pode ser feito, é um delito, tá? Então, você não instrui testemunha, você não ensina a testemunha o que ela tem que falar, fazer, como ela tem que reagir, agir, e isso não pode ser feito, isso é antiético, tá? Além de outras questões, é antiético. Então, a intenção de ler o libelo declaradamente, na maioria das pessoas, quando pergunta, não é uma intenção ruim, né? É para facilitar, é para refrescar a memória da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, é para refrescar a memória. Só que isso na prática mesmo, isso atrapalha, tá? Eu vou te falar do que realmente acontece. Isso atrapalha. Por quê? Porque a maioria das testemunhas, a maioria esmagadora das testemunhas, são pessoas de boa fé, né? São pessoas que vão lá realmente para poder contar a história que realmente aconteceu, que viu, que percebeu, que entendeu. Então são pessoas de boa fé que querem auxiliar o processo, eles não querem auxiliar uma parte, porque não faz diferença auxiliar uma parte, tá? Então elas estão lá para auxiliar, para ajudar. E não sabem, pessoas de boa fé, elas não sabem dizer coisas que não está na memória delas, tá? Que elas não se lembram. Isso vai ser forçado. E que para quem faz audiência todo dia, o tempo todo, né, a gente vai aprendendo a ver quem está fazendo isso. Então, o que é forçado, o que é montado, o que é ensaiado, que você vê que a pessoa não lembra, ela até acha que está ajudando, mas ela não lembra, né? Ela não sabe de verdade, porque ela não lembra. Pode até ser verdade, não estou questionando se é verdade ou se não é verdade. Eu estou questionando é que ela não lembra. E se ela não lembra, e você falou para ela, ou colocou ela para ler alguma coisa, para refrescar a memória dela, não refrescou a memória dela. Na verdade, ela está com aquilo ali na cabeça e está ensaiando para poder falar. Só que é uma coisa que ela não sabe realmente. E aí ela se atrapalha, ela tropeça, ela, né, complica tudo. Porque é perceptível para o juiz que a pessoa está criando coisas ali, né? Mesmo que seja com a melhor das intenções e que realmente seja verdade, mas ela não lembra, porque ela tá criando naquele momento a história que ela não lembra, tá? Forçar essas situações com testemunhas, é forçar mesmo a situação, é criar uma situação, mesmo que seja verdade, né? Porque elas estão lá tendo a memória refrescada. No final das contas, não vale a pena, né? No final das contas, a testemunha acaba falando coisas que ela não lembra, ela acaba ensaiando coisas e a grande maioria das pessoas não tem traquejo para isso,
né? São pessoas que estão lá de boa fé e está tranquilo, não tem problema eu chegar lá e falar a verdade. Mas para eu falar a verdade, eu preciso lembrar da verdade, eu preciso entender sobre fatos, né? Então eu preciso lembrar dos fatos, né? Para que eles sejam reais. Então, normalmente não vale a pena isso. Muita gente pergunta, tem muito advogado que tem uma opinião diferente da minha, tudo bem, né? Eu estou colocando só o meu ponto de vista sobre perguntas que chegam muito para mim no escritório e às vezes chega aqui também nas redes sociais, né? Instagram, YouTube, o que for. Então, o meu posicionamento com relação a ler o libelo, testemunha ler o libelo, é isso. Né? Eu não acho interessante, eu acho que colocar testemunha para ler o libelo não difere em quase nada eu trazer a testemunha aqui para o meu escritório e instruir a testemunha do que ela tem que fazer, do que ela tem que falar. Né? Não acho isso nem um pouco ético, não faço isso, não aceito, não faço isso com testemunho de processo nenhum meu. E eu normalmente indico para que os clientes também não façam, né? Não entreguem o libelo para que a testemunha leia. Tá bom? Então é isso hoje. Obrigado, até mais.